Então, boa noite a todos os irmãos, né? É um prazer estar aqui reunido com vocês neste culto online, né? Boa noite, ou bom dia, dependendo do lugar, boa tarde, dependendo do lugar também, né? E é um prazer estar aqui reunido neste culto, né? Que Jesus possa se fazer presente e possa iluminar, abrir os nossos corações, iluminar as nossas mentes, para que possamos compreender a sua mensagem, o seu propósito nesta noite, e para todos os dias das nossas vidas, né, que possamos ter um culto abençoado. Eu escolhi um texto da Bíblia, que é um salmo assim curto, né, uma leitura assim objetiva e pretendo assim ser breve também. É o Salmo 23. Eu vou estar lendo aqui na minha versão, depois vamos estar comentando, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, aqui está o Salmo 23, é um salmo muito bonito. Acredito que é um dos salmos assim mais amado, mais lido assim, pela humanidade, né? Acredito que mesmo que muitas pessoas que não professam religião, eles conhecem esse salmo, né? E gostam desse salmo, né? Aqui o salmista Davi fala: o Senhor é meu pastor. Sabemos que o salmista Davi, ele antes de ser rei, ele foi um pastor de ovelhas, né? E como pastor de ovelhas, ele encontrou muitos desafios, né? Ao cuidar daquelas ovelhas. E acredito que a experiência que ele teve levou assim a ele a sentir o cuidado de Deus e a confiar mais assim na proteção e no amor de Deus como nosso pastor, né? Então, o Davi ele passou por diversos perigos, né? Ao cuidar das ovelhas. Conta-se que ele muitas vezes enfrentou até leões, né? E naquela época as pessoas ela enfrentava perigo ao cuidar das ovelhas, né? E diz que os comentaristas que as ovelhas, a ovelha ela é um animal assim muito delicado, né? Muito sensível e requer um certo cuidado, né? E Davi ele passou por isso. Então, aqui ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Interessante quando ele fala que nada me faltará. Se fosse traduzir da forma como o hebraico diz, o certo seria assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. De nada terei falta. Por quê? Se nós lermos o Senhor é meu pastor e nada me faltará, muitas vezes nós podemos pensar assim: eu confio em Deus, tenho buscado a Deus, mas falta isso na minha vida, falta aquilo, falta tanta coisa na minha vida, né? É por isso que na fórmula lá no hebraico está escrito: de nada terei falta. Ou seja, apesar de nós confiarmos em Deus, de estarmos com Deus ao lado do nosso pastor, mesmo nas provações, mesmo faltando alguma coisa, isso não vai nos afetar, não vai nos abalar, né? É igual a experiência do apóstolo Paulo, né? Ele diz o seguinte: eu sei estar abatido, né? Ele estava preparado tanto na fartura quanto na escassez, né? Ou seja, nada abalava ele, porque ele tinha uma confiança total em Deus, né? E essa confiança que nós, como ovelha, devemos ter em Jesus, nosso pastor, né? E diz o seguinte no versículo 2, né? No versículo 2 diz o seguinte: faz-me deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, né? Um comentarista também diz o seguinte, que muitas vezes lá naquela época, os pastores que cuidavam de ovelhas tinham o aprisco, né? O aprisco, até eu vi uma foto uma vez, assisti um vídeo, que era um círculo de pedras,
tinha um círculo de pedra, né? Onde o pastor guardava as ovelhas, e muitas vezes ele tinha que andar uns 4 quilômetros daquele aprisco para buscar água e para buscar pastagens. Daí mostrou as pastagens. Muitas vezes as pastagens que nós imaginamos que essas verdes pastagens, ele comenta, né? Às vezes é aquela mostrada assim nos vídeos através de Photoshop, né? Aqueles verdes, aquele esplendoroso, né? Mas não era bem assim, né? Quando eu vi, por exemplo, a verde pastagem daquela época, nós ficaríamos assim surpresos, né? Porque era um verde assim seco, né? Na verdade é seco, que lá no deserto não é igual aqui, por exemplo, na nossa região, no nosso país, né? Então é a escassez de água, né? Às vezes os pastores tinham que mudar, vivia constantemente mudando por causa da falta de água, né? Às vezes uma certa ocasião dava água, mas outra ocasião já estava seco, né? Então existia essa dificuldade também. Então ele diz mais: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, né? Guia-me pelas veredas da justiça. Né? Então Jesus, ele é o nosso pastor. Ele diz o seguinte lá de São João, capítulo 10, versículo 11, o seguinte: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Ou seja, Jesus, ele era o nosso pastor e conhece pelo nome, né? Ou seja, o pastor daquela época, Davi, por exemplo, conhecia as ovelhas, cada uma pelo nome. Às vezes, se uma perdesse, ele sentia falta, né? Ele ia procurar. Às vezes, o pastor daquela época ele acordava de manhã para contar, para ver se todas estavam ali. Caso contrário, eles tinham que buscar. E assim é Jesus também. Jesus, ele, como nosso pastor, ele nos conhece pelo nome, sabe as nossas dificuldades, sabe os nossos problemas, pois por nós ele deu a vida, né? E aí o salmista Davi, ele continua, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, né? Não temerei mal algum. E diz também os comentaristas que o vale da sombra e da morte, entre Jericó e Jerusalém, havia um lugar que ele chamava o Vale da Sombra e da Morte, ou seja, era um despenhadeiro, né? Uns barrancos enormes, no qual tinha um caminho estreito que o pastor conduzia as ovelhas. E nesse caminho, perto desse caminho, ao lado desse caminho, havia um buraco enorme. Assim. Então, caso não tomasse cuidado, a pessoa que passava e o rebanho era tragado, desaparecia, sumia, e a morte era certa, né? E Jesus também, como nosso pastor, ele nos livra dos perigos, né? Do vale da sombra e da morte, né? Ou seja, essa morte, não necessariamente essa morte, mas a pior morte, que é a segunda morte, né? As trevas espirituais, né? Os perigos dessa vida, as trevas que Satanás lança ao redor dos seus filhos, né? Procura trazer sobre nós. E o salmista Davi, ele continua, né? Andarei na presença, preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Ele fala assim também: habitarei na casa do Senhor por longos dias. No Salmo 15, ele diz o seguinte: Senhor, quem morará em tua casa, né? Quem morará em tua casa? Essa casa, até Deus pergunta: o céu, meu trono, e a terra, os cabelos meus pés. Que casa edificarei vós? Ou seja, naquela época, as pessoas, no Antigo Testamento, na época de Moisés, construiu o tabernáculo, né? Salomão construiu o templo, né? Eles diziam para a morada de Deus, Deus se fazia presente, e as pessoas tinham o privilégio de ter um encontro de ter a presença de Deus ali. Mas Deus, ele quer algo melhor permanente para nós. Aqueles que permanecerem até o fim, ao lado, confiando nesse pastor, terá o privilégio de um dia morar eternamente com ele, né? Morar eternamente com esse pastor. Ali, esse nosso eterno pastor nos conduzirá às águas da vida, né? Diz Ellen G. White num Grande Conflito. Ele nos conduzirá às águas da vida, à árvore da vida também.
estaremos sempre com a sua sempre perto da sua presença, né? Então, unge a minha cabeça com óleo, né? O meu cálice transborda, né? E certamente que habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, nós vemos que esse salmo ele é muito interessante, ele nos, como eu já falei, ele nos mostra que podemos sentir total dependência de Deus, podemos ter confiança nele. E mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, nós podemos ter a presença dele, podemos ter as suas bênçãos, né? Podemos ter segurança, né? E não precisamos temer, como ele diz mesmo, fala, não temas porque eu sou contigo, né? Não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, te ajudo com a minha destra fiel, né? E principalmente quando nós conhecemos esse pastor, né? Devemos ter um conhecimento experimental dele. Falando no Salmo 23, por exemplo, existe muitas pessoas que conhecem o Salmo do pastor, mas não conhecem o pastor do Salmo, né? Conta-se uma pequena história, diz que numa certa ocasião teve uma rádio, né, que fizeram um concurso, né? Eles fizeram um concurso e para que os ouvintes escolhessem assim uma passagem da Bíblia na qual algumas pessoas deveriam citar essas passagens, explanar essas passagens, né? E foram escolhidos o Salmo 23. Eu estou falando aqui resumidamente, né? E resumindo a história, diz o seguinte, que várias pessoas eloquentes, começaram a falar do Salmo, né? Na sua eloquência. Aí teve as pessoas que estavam avaliando, né? E dando as notas para as pessoas que foram eloquentes, né? Umas mais, outras menos. Quando, de repente, apareceu um senhor de idade, né? Com a voz assim meio rouca, não tinha tanta eloquência, humanamente falando, mas mesmo assim, na simplicidade dele, de repente, várias pessoas começaram a chorar, né? Lágrimas nos olhos das pessoas, né? E no final alguém perguntou assim, por que apesar na humildade, na situação que ele, na simplicidade dele, né? As pessoas começaram a chorar, ficaram impressionadas, né? Aí ele diz o seguinte: essas pessoas que explanaram, eles conhecem o Salmo do pastor, mas eu conheço o pastor do Salmo, né? Então foi explicado que enquanto as outras conheciam o Salmo do pastor, esse senhor conhecia o pastor do Salmo. Então existe diferença, né? Isso não aconteça com nós. Então nós devemos ter um conhecimento experimental desse pastor, pois é esse conhecimento que traz vida eterna, que traz segurança, né? Como Jesus mesmo diz no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 3. Pois a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por um Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento assim simplesmente intelectual, não é um conhecimento de outras pessoas, igual a Eluate comenta, que muitas vezes nós somos alheios, ou seja, vivemos ou contamos a experiência de outras pessoas, mas não temos experiência em nossas vidas, né? Mas é o conhecimento experimental de Jesus, nesse pastor, que nos trará a vida eterna, que nos trará a segurança, né? Que nos trará as bênçãos descritas no Salmo 23, né? É esse conhecimento que vai nos beneficiar e outras pessoas também serão beneficiadas, né? Então, Jesus, ele é o nosso pastor, né? E lá no capítulo 10 de São João, acho muito bonito também. Ele fala, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas, né? E ele pode dizer isso porque ele morreu por nós, se sacrificou por nós, né? E vim para que tenha vida e vida com abundância, né? Aí ele fala daquele que não é pastor, daquele que veio para matar, roubar, destruir, daquele que não se interessa pelo pastor, né? E a experiência dos pastores no passado, como eu contei, ilustra justamente o cuidado desse nosso pastor, que é Jesus.
os pastores naquela época, ele se sacrificava pelas ovelhas, né? Às vezes tomava muito calor no deserto, e o risco das feras também, o risco dos salteadores, né? E aqueles que amavam as ovelhas, né? Mas que amavam verdadeiramente as ovelhas. Assim, uma ilustração de Jesus que sacrificou por nós e tem um profundo interesse por nós. Ele conhece cada ovelha do seu aprisco, né? Ele conhece a mim, conhece a você pelo nome. Ele conhece as nossas necessidades, os nossos problemas, a nossa infância. Por que nós somos assim? E conhece também o que nós seremos capazes de fazer através do seu poder, através da união com Ele, né? Como Ele mesmo fala, sem mim nada podeis fazer, mas com Ele nós podemos todas as coisas. Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Então, essa aqui é a breve explanação, né? Que Deus nos abençoe e que possamos ter a total confiança nesse nosso Supremo Pastor, né? Para que assim possamos ter as bênçãos dessa vida, mesmo com provações e dificuldade, e no futuro poderemos também estar presente, estar para sempre na sua presença, né? Onde teremos o privilégio de sentar na mesa, um salve de todas as épocas, onde Jesus ele vai nos servir, né? Vai nos convidar, vinde bendito, meu Pai, por sua herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, né? Então, eu explanei, foi a breve explanação sobre o Salmo 23, né, como os irmãos perceberam, que é um salmo muito conhecido por toda a cristandade, muitas pessoas, mesmo não religiosas, gostam desse salmo, muitas conhecem esse salmo, né? E nesse salmo ele vem mostrando que nós podemos confiar em Deus, confiar em Jesus como nosso pastor, pois nós somos ovelha do seu aprisco, né? Ele deu a vida por nós, né? Como ele mesmo fala lá em São João, eu sou o bom pastor e o bom pastor dará a vida pelas suas ovelhas, né? Lá antigamente os pastores tinham um carinho especial pelas ovelhas a ponto de sacrificar-se, enfrentar vários perigos. E Jesus enfrentou o perigo. Ellen White, por exemplo, conta que Jesus sofreu por nós o risco da perda eterna, né? Sacrificou muito por nós para nos dar a vida eterna, né? E assim nós devemos confiar nele, né? Pois ele conhece a cada um de nós, conhece as nossas necessidades, nos conhece pelo nome, onde nós nascemos, por que nós somos assim, por que nós temos esse temperamento, né? Sabe também o que podemos ser através da união com ele, né? Através da sua graça, né? Porque sem ele nada podemos fazer, ele mesmo fala, né? Mas o apóstolo Paulo fala, posso todas as coisas naquilo que nos fortalece. E, como eu tinha falado, assim, na conclusão, um dia estaremos para sempre com ele, né? White fala da mesa, que todos os salvos estarão todos sentados, né, numa mesa, e Jesus vai nos servir, né? E vai ter o prazer de servir a cada um de nós, né? Ele vai falar assim, ele vai dizer para nós o seguinte: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, né? Então será algo maravilhoso. Ellen White comenta, né, num grande conflito, o nosso pastor nos conduzirá à água da vida, né? Nos conduzirá também à árvore da vida, né? Cujo fruto irá perpetuar a vida, né? Então devemos ter um conhecimento experimental desse pastor, ou seja, não um conhecimento teórico, né? Ou porque, como eu falei, muitas pessoas conhecem o pastor, aliás, o salmo do pastor, mas não conhecem o pastor do salmo, né? Então, por isso nós devemos ter um conhecimento experimental dele, uma experiência diária com ele, com esse nosso pastor, né? Então, finalizando, que Deus nos abençoe, né? Que isso possa ser uma realidade na nossa vida, né? Que possamos confiar inteiramente nele e que as suas promessas possam se cumprir em nossa vida, hoje e no futuro, a vida eterna, né? Mais ainda no futuro, a vida eterna, porque mesmo podemos ter provações, podemos ter dificuldades, né? Podemos ter falta de muitas coisas,
Mas mesmo com a falta de muitas coisas nessa vida, podemos dizer assim que de nada terei falta, ou seja, essas coisas desse mundo que nos faltar não vai nos afetar, porque Jesus, ele nos sustenta, é o nosso refúgio e socorro. Então, por aqui eu termino, né? Repetir algumas coisas da minha conclusão, eu lamento ter acontecido a falha, né? Mas que Deus nos abençoe e possamos ter um conhecimento experimental desse pastor, que é Jesus. Amém.